Olá, tudo bem? Voltei. Tudo bem com vocês? Mãe do Heitor SL está de novo, falando um pouquinho para vocês. Mais uma pergunta que eu vou tentar responder, tentar lembrar, né? Bem, apesar de que cada dia que passa ainda fica fresco na memória esse dia do diagnóstico mesmo. Foi o dia que a gente conseguiu, né, então, uma consulta com o Dr. Eugênio Grilo. Fomos até a consulta com o coração, assim, bem ansioso, querendo uma resposta, né, porque naquele momento era... É uma ansiedade muito grande, porque eu percebia que o Heitor tinha algo e eu queria uma resposta, né, ou era ou não era... Se eu estava ficando louca, porque essa é a sensação que a gente tem, né? Será que sou eu que estou vendo coisas? Será que ele não tem nada e eu estou inventando? Porque eu ouvi muito isso também. Então a gente já passa a acreditar às vezes um pouquinho nisso, né? Então quando nós chegamos no consultório, foi feita uma entrevista assim longa, tentando relembrar desde a gestação, o nascimento do Heitor, os primeiros dias de vida, os primeiros meses, a diferença, assim, eu me lembro que o Heitor falou mãe uma vez só, tá? Antes ele não falava, ele não tinha uma comunicação verbal, né? Ele também não tinha uma comunicação expressiva, ele não apontava, ele era uma criança que ele não apontava, ele, se o saco de pão estava em cima da mesa e ele queria o saco de pão, ele queria um pão, ele fazia de tudo para alcançar aquele pão. Mas ele não me pedia, ele não pedia pro pai, ele não sinalizava que ele queria aquele pão. Ele, se tivesse que escalar cadeiras, sofá, para chegar até o pão, ele ia, mas ele não, né? Então ele tinha essa questão dele tentar conseguir fazer as coisas sozinho. E eu fui lembrando de tudo, o doutor Eugênio foi anotando, foi olhando pra gente. E aí ele resolveu fazer alguns testes no consultório, né? E aí ele foi fazendo alguns testes no consultório, tipo, com o celular, né? Eu lembro que na época, assim, ele tava na maca, sentadinho, meu marido segurando ele com um celular, assim, pra ele, né? Pra gente poder consultar, explicar enquanto ele estivesse calmo, sabe? Ele sempre foi muito ativo, sempre se movimentou muito, corria muito. Então, aquele momento ali, como a gente precisava de atenção, ele estava com o celular. Então, o doutor Eugênio tirou o celular, falou com ele. Sentado na mesa mesmo, ele chamou o Heitor, 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 e o Heitor não olhou para ele. Ele se aproximou do Heitor, fez exames, né? Examinou o Heitor e foi fazendo exames clínicos mesmo, sabe? Era um olhar mais clínico. Eu costumo dizer que estava muito fácil para o doutor Eugênio, porque na primeira consulta, né? Na primeira consulta, o Heitor já teve o diagnóstico, ele olhou pra gente, ele disse, como vocês já observaram, ele está assim dentro do espectro autista. Então, e naquele mesmo dia o Heitor também saiu com medicação, né? Então, aqueles gritos, lembra que eu falei pra vocês que ele gritava muito, ele era muito ansioso, assim, não é ansioso, ele tinha algo que incomodava, sabe? Tinha uma inquietude, tinha algo que deixava o Heitor agoniado e eu não sabia o que era, né? Então, e aí ele deu o diagnóstico, né? Saímos com o diagnóstico de autismo já. A sensação, né? O que aconteceu, o que eu senti naquele momento. Eu senti que o doutor Eugênio me tirava um filho e me deu outro. E aquele outro ali que ele me deu, eu não conhecia. E quando ele disse, ele olhou para mim, né, e para o meu marido e disse, ele tá dentro do espectro autista. Eu olhei pro meu marido, né, o Heitor, ele tava no celular, eu olhei pro meu marido e ele olhou assim para mim. Eu nunca mais vou esquecer a expressão dele, dos olhos assim. E eu caí num buraco. A sensação que eu tinha é que eu tava caindo num buraco, assim, do longe, sabe? E lá no meio daquele buraco eu parei e disse assim, ó, volta. Volta porque ele tá te entregando um filho novo.
É emocionante. E tu precisa aprender sobre esse filho. Tu vai ter que aprender a lidar, né? Então, e eu fui voltando na medida. Eu me forçava a voltar, a olhar para aquele médico, a prestar muito atenção no que ele estava falando, porque eu ia precisar muito de tudo que ele fosse me dizer. A sensação é que era ele que ia me dar todo o caminho, né? Mal sabia eu que o caminho era longo, sabe? Mas a sensação era essa. E eu voltei, respirei fundo, não chorei, respirei bem fundo, assim, fui bem forte e fui prestando atenção nele. Fui. E ele falou pra gente, né, que se fosse outro médico ia encaminhar para vários terapeutas, ele vai fazer bastante terapia, mas ele vai poder ter uma vida normal quando ele for adulto, ele sendo uma criança bem estimulada, ele vai conseguir muita coisa, sabe? Foi explicando, ele foi muito assim, nossa, foi um ser humano, sabe? No dia do diagnóstico. E eu fui assim, eu perguntei o que a gente fazia, né? O que eu faço agora? Ele disse, olha, como ele tá com atraso na fala, vamos começar com fono, indico vocês aí procurar uma fono, mas não enche ele de terapeuta, vão devagar, comecem aos poucos. E uma coisa eu digo pra vocês, ele precisa de amor, ele precisa de tratamento, ele precisa de terapia, mas ele precisa de amor. Acima de tudo, ele é uma criança e vocês precisam amar. Eu nunca mais, gente, esqueci disso, assim, sabe? Hoje eu ainda conversei com um dos terapeutas dele e disse a sensação que eu tenho é que eu já estou há 15 anos nesse mundo dos autistas. Porque é tão intenso, é vivido cada dia com tanta intensidade, a gente vive o autismo, assim, vou aprender a falar de mim, né? Eu vivo o autismo todos os dias com uma intensidade que a sensação que eu tenho é que eu já tô há anos, assim, anos. Parece que eu já tô assim, há mais de 15 anos vivendo o autismo, de tão intenso que é. E eu nunca esqueci que acima de tudo, tá, é o amor. O amor que nós temos pelo Heitor, é o amor que eu tenho por ele, que me faz levantar todos os dias, que me faz olhar para ele, respirar fundo, ter força e continuar, tá? Então, sair daquele buraco e seguir adiante. O que aconteceu quando eu saí dali do consultório? Eu me mantive forte? Será? Vamos ver como é que foi então, gente. Até o próximo vídeo.